De volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Olha, na sexta-feira passada, a Câmara Municipal de Uberlândia aprovou o reajuste de 13,5% nos salários dos servidores públicos da cidade já a partir deste mês. O projeto foi discutido e votado durante uma sessão extraordinária no Legislativo, já que no dia 10, quando o projeto entrou na pauta de discussões, o prefeito Adelmo Leão solicitou a retirada por causa das manifestações de sindicatos da categoria. O repórter Flávio Soares acompanhou a votação na sexta-feira e traz todos os detalhes para a gente agora. Os servidores que ocupavam a galeria da Câmara protestavam com mordaças. Depois de várias manifestações contrárias ao reajuste de 3,5% proposto pelo prefeito de Uberlândia, muitos optaram pelo silêncio, que não foi mantido por muito tempo. Antes mesmo da votação do projeto, vereadores de oposição se reuniram fora do plenário, articulavam antes de voltarem às discussões. O que foi definido entre eles é que das 3 emendas contrárias ao projeto que foram apresentadas, e todas com pareceres contrários pelas comissões, apenas uma seria mantida, a que soma ao reajuste proposto pelo governo, mais 4,08% de correções inflacionárias. A que foi retirada é o pedido de reajuste de 8,5% solicitado pelos sindicatos da categoria e mais um retroativo desde janeiro. A emenda que foi colocada novamente estabelecia que apenas a revisão anual de 4,08% seria paga desde o início do ano. A perda inflacionária de 2016 a 2018 perfaz 12,08%. Decotado os 4,5% que o governo deu no ano de 2018, os servidores teriam um reajuste de, no mínimo, 7,58%. Como a proposta do governo foi de 3,5%, o nosso bloco apresentou uma emenda com essa diferença. O governo contestou. Segundo o líder do prefeito, a emenda era inconstitucional, porque criava despesas para o município, sem previsão no orçamento. Não tem recursos, a única possibilidade foi o 3,5%. A oposição sabe que a emenda é ilegal, porque está previsto na lei orgânica do município, que, assim como na Constituição Estadual e na Constituição Federal, que aumento de reajuste servidor é iniciativa e o índice é definido pelo Poder Executivo. Emenda totalmente sem base legal. Mas, novamente, a oposição procurou justificar que o projeto de reajuste é de autoria do prefeito e que o recurso já estava previsto na lei orçamentária. Pouco antes da votação da emenda, colocada pelo bloco de oposição, durante a fala do vice-líder do prefeito, Wender Marques, manifestantes deram as costas a ele e logo depois vieram as vaias e gritos de protesto. Dos vereadores presentes, 14 foram contrários à emenda, votando a favor do parecer contrário dado pela Comissão de Legislação e Justiça, e 8 foram favoráveis. Por isso, ela foi rejeitada. O projeto do governo, que dá o reajuste de 3,5% a partir deste mês, passou com unanimidade. A mesa diretora convocou sessões extraordinárias para a votação do projeto. O prefeito de Uberlândia, quando pediu a retirada dele, que já estava em pauta no dia 10 deste mês, disse que poderia fazer uma nova avaliação do que havia sido proposto inicialmente, depois das várias manifestações contrárias de representantes dos sindicatos. Mas o texto foi mantido na íntegra. Continuou o acréscimo de 3,5% a partir de junho desse ano na folha de todos os servidores municipais. Nós tivemos uma reunião marcada e ele se sentiu sensibilizado, vindo que nós não poderíamos prejudicar esses mais de 15 mil servidores. E houve a discussão, sabemos que a porcentagem, de acordo com a situação financeira que o município foi colocado anteriormente, não poderíamos passar dessa porcentagem. Ainda durante as 2 sessões extraordinárias, os vereadores votaram um projeto de lei que também previa um reajuste salarial de 3,5% a todos os servidores da Câmara Municipal de Uberlândia, que passam a receber o acréscimo a partir deste mês. Tá aí então uma sessão bem movimentada lá na Câmara Municipal. Agora já estou aqui nos nossos estúdios com o vereador Silésio Miranda, da oposição, e também com o vereador Wender Marques, que é da base aliada, vice-líder do governo na Câmara Municipal. Bom, vereador, vou começar aqui com o senhor. Teve muita discussão, eu vi ali, a gente viu na reportagem, os servidores protestaram, inclusive durante a fala do senhor na tribuna,
Eles deram as costas para o senhor lá na galeria, mas mesmo assim o governo manteve firme e conseguiu derrubar a emenda proposta pela oposição para manter o reajuste de 3,5%. O argumento, sobretudo, é que essa é a condição financeira do município, só tem dinheiro para pagar esses 3,5%, que ainda assim geraria um impacto de algo em torno de 60 milhões de reais até o final desse ano, né? Qual que é a avaliação do senhor diante dessa situação toda lá na Câmara? Então, Danilo, primeiro agradecer aí a oportunidade da gente estar junto aqui, agradecer o Silésio. O que nós fizemos, na verdade, o posicionamento do governo, com muita responsabilidade, é fazer aquilo que é possível pagar. Nós não podemos esquecer o histórico que o prefeito Adelmo Leão recebeu a cidade de Uberlândia, né? E o prefeito ele tem um histórico na sua vida pública de gestão de muita responsabilidade. Aquilo que chegou com muito sacrifício a esses 3,5%. A gente entende a luta da categoria, essa reposição que hoje, nas nossas contas, ela é real, a perca de 4,08%, mas nós precisamos fazer uma conjuntura de olhar o país, de olhar o estado que nós estamos passando e o que o município está vivenciando. Então, assim, dá para se fazer porque teve arrecadação. Não teve arrecadação, mas o prefeito tem responsabilidade com saúde, com educação, todas as áreas. A gestão ela não é feita em torno de uma única categoria. Então, a gente respeita as manifestações na Câmara, é legítimo, a Câmara é para isso, a população deve participar, o servidor tem direito de estar ali, né, protestar, mas a gente tem que ter coerência naquilo e o que a base fez, no meu entendimento, com muita responsabilidade, foi avalizar, né, o que realmente o Executivo mandou com uma proposta coerente e que é possível. A gente não quer lembrar dos atrasos dos salários dos servidores e a gente não quer tão pouco estar escalonando salário para pagamento. Então, tem que ter responsabilidade, sim. Silésio, a oposição tem falado que problema de falta de dinheiro não é. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, o convite, Danilo, para poder estar aqui debatendo sobre esse assunto que é muito importante. Deixar claro que o servidor público é parceiro da cidade de Uberlândia, ele não trabalha para a Câmara, não trabalha para o prefeito, ele trabalha para os moradores e cidadãos da cidade de Uberlândia. Ele precisa ser reconhecido por isso. Nós não estamos falando e não estivemos discutindo essa semana de aumento de salário ao servidor. Nós estamos falando de reposição do que foi perdido, do que foi comido pela inflação. E nesse sentido a lei é clara, deve haver reposição. Não houve a reposição no ano de 2017, embora teve um crescimento de 5,4% na receita nesse ano de 2017. Mesmo havendo um crescimento próximo de 100 milhões, o reajuste do servidor foi de 0%. Em 2018 houve 4,5%, nós não jogamos para a torcida, a gente não buscou fazer mais que isso, entendendo o momento que o país vive. Mas o problema é que o prefeito maximiza os problemas, maximiza as dificuldades para justificar o pouco investimento ou a pouca valorização que dá ao servidor. No ano de 2019 não é diferente. Em 2018 nós tivemos algo próximo de 9% de crescimento. Ele só deu 4,5%. Ninguém foi lá gritar com ele, discutir com ele, porque nós estamos entendendo esse discurso que vinha fazendo. Só que nesse momento nós temos a clareza de que essa narrativa não é a narrativa verdadeira. Uberlândia não passa por essa dificuldade. Passou em 2015, em 2016 e já em 2017 as coisas melhoraram muito. Em 2018 houve uma evolução, nós estamos falando só em 2018 de um aumento próximo de 200 milhões de reais na arrecadação do município. E nós não estamos pedindo para o prefeito repassar todo esse aumento, mas só o que é correto por lei da perda, daquilo que foi perdido de valor no salário do servidor. Então, essa narrativa não condiz com a verdade, eu estou aqui, fiz questão de trazer, tudo isso que eu estou falando está no portal da transparência, no ano de 2017, no ano de 2018 e no ano de 2019. O governo insiste na narrativa de como pegou a cidade. Todas as cidades estavam em dificuldades. Agora, a narrativa que ele aponta não é do tamanho que ele aponta. Essa narrativa não pode continuar. Não se pode fazer chantagem com o servidor naquilo que é direito dele. Não se pode falar em é melhor menos e pagar em dia. Pagar em dia é uma obrigação.
que alguns não cumpriram. Inclusive, o governo anterior teve dificuldade no momento em que a crise extrapolou. Mas não dá para comparar o que esse governo está dando de reajuste com o que o governo anterior fez. Então, nós temos que entender que a cidade... Também não adianta dar reajuste e não pagar. Não, né? eu concordo, mas o reajuste tem que ser dado dentro do que é correto. O governo anterior deu além do que precisava. Ele poderia ter dado menos. Entendi. Mas nós estamos tratando hoje do mínimo. Nós estamos sendo coerentes, até com o histórico que nós vivemos. Então vamos pleitear o que é justo, não além, para que se pague o que é correto. Mas ele está dando muito abaixo. E aqui os números mostram isso. São números do Portal da Transparência. Qualquer cidadão pode olhar no Portal da Transparência e verificar que o que nós estamos falando é a verdade. Essa narrativa não é a narrativa que condiz com os fatos da cidade de Uberlândia. Aquilo que eu falo é fruto dos estudos que nós fazemos no Portal da Transparência e de que a própria Prefeitura informa nesses dados. Todos podem ver isso. Nesse sentido, é por isso que nós apresentamos emenda e lutamos para que o servidor fosse reconhecido no mínimo. Nós não estamos falando aqui, como vereadores da oposição fazia no passado, de colocar emenda para dar acima daquilo que está sendo proposto. Houve um ano que o governo propôs 10%, 10% de aumento, e a oposição fez emenda para pôr mais. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos propondo e propusemos e lutamos pelo mínimo. O mínimo é coerente com o que nós estamos vivendo no país, nós estamos considerando as dificuldades. Só não vamos permitir que isso sirva de muleta e de desculpa para o governo não fazer aquilo que é correto. Vereador, a oposição fala nesses 200 milhões, foi o crescimento da receita do município, e nesse projeto dos 3,5%, o impacto financeiro levantado pelo governo foi de 60 milhões de reais no decorrer desses últimos meses do ano. O governo chegou a fazer um estudo, um levantamento para saber se corrigisse pelo menos a perda da inflação, né, o valor a correção da inflação. Qual seria esse impacto, se não seria possível? Porque desse dinheiro, esses 200 milhões do crescimento da receita, será que não sobra um pouco mais? É isso que a gente coloca diante do argumento da oposição? Na verdade, assim, primeiro, Danilo, deixar claro que o governo ele não tem nenhum tipo de falácia e ele não está vendendo o que foi ruim no passado como pegou a cidade. É uma verdade. Não é escondido de ninguém da forma que o governo assumiu a cidade de Uberlândia. Nenhuma cidade em volta em torno da cidade de Uberlândia, estava na situação que estava Uberlândia. Verdadeiro caos. São 400 milhões de dívida. E muita coisa que teve que se pagar, porque muita coisa ainda não pagou, mas muita coisa que teve que se pagar. Agora, mais do que isso, por que tem arrecadação? Porque faz uma gestão eficiente. Porque se você não tem um governo que pensa numa cidade para trazer receita, gerar receita, que é a marca do prefeito Adelmo Leão, isso não estaria acontecendo, porque nós estamos adverso do cenário do Estado e nacional, o que acontece hoje em Uberlândia. Agora, mais do que isso, você não pode fazer algo hoje sem ter esse recurso, sem poder contar com esse recurso, e muito mais do que isso, o que está por vir? Como que será daqui para frente? Nós estamos com o Estado de Minas Gerais hoje praticamente quebrado. Essa reforma da Previdência passa? Não passa? Qual que é o impacto disso? Como que vai sobrar isso para os estados e para os municípios? E se essa reforma não incluir o estado e o município? Como que vai fazer? Será que o governo vai continuar fazendo repasse do estado para a cidade? Quem tem garantia disso? Então, com muita responsabilidade, nós não podemos fazer as coisas com um único cenário de hoje. Nós temos que entender o que aconteceu no passado, o que acontece hoje, e a gente precisa ter segurança dos passos que a gente vai dar para o futuro. Eu quero deixar claro, Danilo, que o prefeito é um prefeito que zela pelo servidor público e tem compromisso com o servidor público. O Adelmo, desde que ele entrou, a prioridade do governo foi pagar o servidor em dia. Que diga, é obrigação, mas não se fazia. E o Adelmo determinou, não se paga nada na prefeitura enquanto o servidor não receber. Após o recebimento dos vencimentos do servidor, paga-se as entidades parceiras da saúde, da educação, todas as outras entidades parceiras que prestam serviço ao município. E foi assim, dessa forma que ele foi conseguindo colocar as coisas da forma que colocou. O ticket do servidor estava praticamente 7 meses sem pagamento do ticket, está quase que colocando em dia o ticket do servidor. Então, assim, Danilo, eu ando muito na prefeitura, eu converso muito com o servidor.
aquele servidor que estava na Câmara, o sindicato, ele não representa a grande massa do servidor. O servidor consciente que está trabalhando, ele entende o que nós estamos passando. Esse servidor, eu recebi inúmeras mensagens após o projeto ser aprovado. Esse servidor, ele consegue fazer uma leitura do que a gente está vivendo. O cenário, Danilo, ele não é bom. E Uberlândia, mesmo assim, ainda supera e ainda consegue dar os 3,5%. Não fez a reposição real do servidor, mas está a caminho, pode ter certeza, com muita responsabilidade. Silésio, eu estava lá na sessão, na sexta-feira, vocês me viram lá inclusive, acompanhei de perto essa votação e uma das coisas que vi muita oposição dizendo é que o prefeito estaria ameaçando os servidores e a própria oposição, caso mantivessem esses protestos, essas reivindicações, essas contestações, ele iria retirar de novo o projeto. E é bom que se diga que isso aconteceu, né? Estava previsto para o dia 10, mas teve manifestação, teve muita contestação, inclusive dos próprios sindicatos, é bom a gente dizer. Entrevistamos aqui o presidente do Sintrasp, ele disse categoricamente que cobrava a retirada do projeto e assim o prefeito fez. Até avaliei que foi um passo em falso que o sindicato deu, não soube construir esse argumento da forma correta, o prefeito acabou comprando, do ponto de vista político, essa história. Então a gente teve a retirada dele, a leitura que eu fiz foi uma certa pressão do governo exatamente para voltar como era antes, e voltou. Eis que voltou, teve o pedido da base, 18 assinaturas em um ofício, levado pelo presidente baiano lá, tudo ok. Agora, ameaçou ou não ameaçou? O que a oposição tem a falar sobre isso, para a gente também ouvir o argumento do governo? A ameaça foi clara, registrada na tribuna da Câmara através da liderança do governo, não do vereador vice-líder que aqui está, mas do líder do governo, que subiu a tribuna e ameaçou. Isso está gravado na Câmara. Nós fizemos já o registro na ata para que isso não ocorresse, tomamos as providências, havia ali uma servidora do DEMAI fotografando os servidores que ali estavam, né, e nós fomos até ela, pedimos que ela se identificasse, então ela deixou o plenário. O governo tratou sim com chantagem esse processo e até com coerção em cima dos servidores que se manifestaram dentro do seu direito. E deixar claro, Uberlândia não é uma ilha. Patrocínio, Araxá, Uberaba, Ituiutaba, todas são cidades que deram mais que Uberlândia. Por que essa narrativa tem que ser a verdadeira? Não é. A narrativa que aqui está sendo apresentada pelo governo não é e não condiz com os fatos reais. O governo arrecada mais e poderia ajudar muito mais o servidor apenas pagando o que é direito. Não fazendo o que foi feito no passado, quando o governo anterior, no primeiro ano, deu 10% de aumento e a inflação foi algo próximo de 6%. Não precisava, deu e pagou o preço por isso. Hoje eu entendo que não cabe a nós da oposição exigir mais do que aquilo que é o mínimo pelo momento que nós estamos vivendo. Mas abaixo do mínimo não é aceitável. Não é justo com o servidor. Mas para entender, qual seria o mínimo? O mínimo é a perda. Nós estamos falando de 7,5. Foi uma perda hoje, com os 3,5 que o governo está dando, 4,8. Faltou 4,8. Porque a revisão, na verdade, é 4,08. Que faltou, é a perda. Que faltou. Isso é o que nós consideramos perda. Entendi. Tá. Diante dos 3,5 que está sendo dado agora, 4,8. As duas somadas, 7,58, mais ou menos. Isso mesmo. Esse deveria ser o reajuste na cidade de Uberlândia e não se daria ao servidor nada mais que ele tem direito de perda. Não é nenhum benefício, ok? Nenhum benefício. Então essa narrativa não é verdadeira. O governo constrói isso para justificar, amplia as suas dificuldades para justificar. Ele baseia o seu governo em 3 pilares. Tudo que ele não consegue fazer, ele joga no governo anterior, as dificuldades do governo anterior. O segundo pilar é a crise. E o terceiro é o mesmo com o governo anterior, com a crise, nós ainda estamos fazendo isso e como se estivesse fazendo favor ao servidor. Essa não é a realidade, nós não engolimos isso, sabemos das dificuldades que temos hoje, das dificuldades que já enfrentamos no passado, mas isso não pode ser usado como justificativa para oferecer migalhas ao servidor público. Tem que se dar o que é direito, o que é correto, porque tem dinheiro sobrando do ponto de vista da arrecadação. Ele tem dinheiro para fazer o que estamos falando. Dinheiro sobrando, eu acho que... Dinheiro sobrando... Entendi, é só para deixar claro. Para deixar claro o seguinte, dinheiro vou melhorar. Sobrando não tem jeito. Sobrando no sentido de que a arrecadação cresceu mais do que o que está se dando. Ok. Muito mais. Esse é o seu argumento. Não é argumento, é fato. É concreto.
está no portal da transparência. Você, eu, o vereador que aqui está e todos que estão nos assistindo pode ir ao portal da transparência e vai verificar que o que eu estou falando é verdade. 2017 cresceu próximo de 100 milhões, 2018 cresceu próximo de 200 milhões e 2019 tem uma perspectiva que está ainda em trâmite de crescer 10%. E a LDO de 2020 já está com a perspectiva de um crescimento próximo de 12% para 2020. Não sou eu que estou dizendo esses números inventando. Estão nos documentos que vêm da prefeitura. Então isso é real. É real. Né? A crise não afetou Uberlândia do tamanho que está afetando, às vezes, o Brasil ou outras cidades. E ainda assim, você vê Uberaba dá 8,8%, Araxá dá 12%, Patrocínio, Tuiutaba, Araguari dá mais, uma porcentagem maior do que o reajuste de Uberlândia. Estão oferecendo ao servidor público as migalhas. Bom, queria saber do governo sobre essa questão da ameaça que foi dita lá na tribuna, a exaustão pela oposição. Teve, de fato, essa situação envolvendo uma servidora que parece que estava fotografando os manifestantes. Acho que isso é coisa do passado, né? Nós estamos numa realidade hoje que já não cabe esse tipo de coisa mais. Mas o que o governo tem a falar sobre isso? Danilo, isso não existiu. O Adelmo, desde o primeiro momento que a gente sentou com ele na primeira reunião da base, ele chamou, ele colocou o que era possível, mostrou os estudos, falou, olha, o que dá para fazer é isso, com responsabilidade e a gente atender e recuperar um pouco da perca que o servidor tem. Então, diante disso, a gente desceu com o projeto com a maior tranquilidade do mundo, sabendo que realmente era um esforço que o governo estava fazendo para poder dar esse aumento. E a gente até estranhou, na verdade, a forma que o sindicato conduziu isso, porque o sindicato sabia que era próximo disso. Existia uma conversa. E, de repente, virou, e uma coisa que era boa, tentaram se vender como se fosse ruim. Eu ia te perguntar não é isso, migalhas. O sindicato participou dessa discussão? Você não achava que seria importante também, do ponto de vista da articulação política, envolver o sindicato, ainda que ele venha pleitear mais, mas envolver nas conversas, nas discussões? O governo tentou, mas infelizmente não foi possível avançar. A gente até entendeu, a gente até acreditava que o sindicato realmente fosse valorizar, porque ele entendia que isso era o que estava mais ou menos previsto que ia se dar. Então houve a tentativa do governo. Houve a tentativa, sim. O prefeito nunca interferiu. O prefeito nunca interferiu nesse processo. Quando a gente fez a retirada, é porque houve uma articulação da oposição para colocar os vereadores em situação difícil da base, porque, na verdade, a articulação deles com as emendas, que é inconstitucional, não é prerrogativa de vereador. Quando eles colocam, os vereadores da base, como não podia dar o aumento, o prefeito já tinha falado, eu vou vetar, não é possível dar acima disso aqui. Então, se ele coloca a emenda, os vereadores têm que derrubar o parecer da emenda, e aí coloca-se como se os vereadores votassem contra. Fizemos, articulamos, os vereadores tiraram algumas emendas e acabou apresentando uma emenda em bloco, que foi aquela da reposição dos 408, que eu acredito que seja verdadeira em relação à perca que existe do servidor. Quando você coloca que Uberlândia não é uma ilha, vereador Silésio, na verdade não é. Mas nenhuma cidade em volta de Uberlândia nenhum prefeito pegou uma cidade com a situação de Uberlândia. Eu desafio. Essa é a narrativa, né? Não é a narrativa, vereador. É narrativa. Na verdade, não é a narrativa. Nenhuma cidade estava o caos que estava a cidade de Uberlândia. Então, o cenário é diferente. E aí, quando a gente vem, e o vereador tenta colocar, a Uberlândia é diferente do cenário nacional e do Estado. É diferente, sim, porque tem gestão. Porque se não tivesse, estava pior do que o Estado e pior do que o cenário nacional. Agora, não faz gestão com eficiência, com credibilidade, com seriedade para ver. A cidade vai para o buraco de novo. E nós não podemos aceitar isso, Danilo. O prefeito Adelmo Leão, ele tem muitos anos de vida pública, passou na gestão da cidade. Ele sabe, ele conhece. Não é um amador que está surfando em onda. O prefeito sabe o que está fazendo. E agora, recuperar uma cidade, Danilo, não é fácil. Você reconstruir da forma que foi pego Uberlândia. Agora, falar, todo mundo fala. Né? Falar é fácil. Agora, fazer gestão, precisa saber fazer. E o prefeito Adelmo Leão sabe, e a gente acredita muito. E 3,5% é motivo de orgulho. Não pode falar que é migalhas, num cenário que a gente está vivendo hoje. Danilo, nós vamos ver tão pouco tempo, a perca salarial do servidor do Estado chega a quase 30%.
E nós vamos ver o Estado congelar o salário do servidor do Estado. Enquanto que Uberlândia, nós estamos conseguindo já recuperar todas as perdas do há servidor. um desejo do governador de aderir ao regime de recuperação fiscal e essa seria uma das condições. Olha o cenário que nós estamos vivendo agora. Quem garante que o governo do Estado vai continuar honrando com o nosso município? Essa é uma dúvida. Deixa eu perguntar aqui um pouquinho sobre a questão da emenda, porque o senhor colocou e eu acho muito pertinente a gente discutir isso aqui. A emenda vocês resolveram retirar as três, fazer uma só de bloco, colocando os 4,08%, que é a diferença. Só que essa emenda foi rejeitada, inclusive teve parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça sobre a justificativa de que era ilegal. Nós entendemos desta vez que não, porque são vários pontos que se analisa para isso. E não se trata só da questão de apresentar a emenda. O reajuste já estava previsto tanto na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, quanto na LOA, na Lei Orçamentária. Mas como que é essa previsão lá? A previsão está lá. Né? Você pode pegar, tem lá a previsão de dar o reajuste da inflação. Mas então, com destaque orçamentário? Com valores? prioridade. Com prioridade. Com prioridade. Com prioridade, está lá. Então nós, vereadores, apenas fizemos uma emenda. Veja bem, quando você fala de autoria, de atribuição do Executivo, nós concordamos. Quem mandou o projeto para a Câmara foi o Executivo. O projeto não nasceu. Agora, mandar um projeto para a Câmara, onde ela tem apenas que virar despachante, fecha as portas da Câmara Municipal e larga tudo. Porque nós vamos fazer só o que o prefeito quer? O prefeito é quem enviou o projeto. Mas os vereadores emendaram o projeto. Deixa eu ter uma dúvida minha. Nesse caso, tem a questão da criar despesas para o município. Não estamos criando despesas. Mas você aumenta Mas isso está previsto na lei orçamentária. Porque tem a previsão. Eu não estou aumentando, é a inflação. Ele é que está diminuindo. Eu não aumentei. E na lei orçamentária a previsão é essa? É a previsão de reposição da perda. Então a perda é esta. Ele é que está diminuindo, não somos nós que estamos aumentando. Isso tem que ficar muito claro para o servidor e para o cidadão. É o prefeito que diminuiu, não somos nós que estamos aumentando. Volto a dizer, a oposição foi coerente. Nós não estamos pedindo 10, 15, nós não estamos pedindo ganho real, nós estamos pedindo o que foi perdido. É muito pouco dentro do que se poderia pedir. O servidor, inclusive, está consciente de que nós deveríamos atuar pela perda e não por algo a mais. Mas vamos ver a emenda, para a gente não destoar. Sim, mas a emenda. É por isso que a emenda foi feita, para que se consolidasse o valor da perda e não o valor que o prefeito estava propondo. Esta é mais uma narrativa que o governo tenta construir para desqualificar o trabalho da oposição. Nós estamos sendo coerentes, nós temos ajudado o prefeito, nós temos votado a maioria dos projetos, porque nós queremos que a cidade continue. Nós liberamos para o prefeito um empréstimo de 140 milhões, para que ele pudesse fazer obras na cidade, porque a gente entende que a cidade não é do Odelmo, não é do Gilmar, não é do Zaire, ela é nossa. E todos que estão ali têm que administrar a cidade para o bem comum, para o bem dos cidadãos. A oposição tem sido responsável, nós temos sido coerentes, nós temos ajudado o governo naquilo que é necessário. Mas nós não podemos admitir que narrativas infundadas e não verdadeiras, apenas politiqueiras, se espalhem pela cidade. O que o governo tem dito sobre esses fatos e outros fatos não é verdade. Esses 140 milhões está fazendo obra, mas quem vai pagar é os próximos 3 prefeitos. A Câmara deu um voto de confiança e tem dado. A Câmara tem sido coerente com o prefeito. Infelizmente, ele tem respondido com ataques à oposição, tentando desqualificar, porque não tem conseguido responder aquilo que pautadamente, documentalmente, nós temos denunciado e cobrado. Vereador, sobre a emenda, vocês dizem que ela é ilegal, que de fato não pode criar despesa, né? A oposição orgânica do município. Tá na lei orgânica, é prerrogativa do prefeito. Não tem nada a ver com o vereador. Como é que o vereador vai emendar um projeto que é prerrogativa, que aumenta a despesa, porque aumenta sim, vereador. Mas ele está falando que estava previsto na lei. Não, está previsto o aumento do servidor, mas não fala em número. Reajuste. Não, reajuste, mas não tem número. Prioridade não, prioridade. Mas quando você faz gestão, quando você faz gestão, você tem que saber se você tem um dinheiro. Reajuste da perda. Mas tem, agora, qual vereador que sabe? Cadê o impacto financeiro da emenda? Não necessariamente. Sim, mas deixa eu te falar, veja bem. Quando você monta um projeto... Peraí, vamos lá, vamos ouvir, vereador. Quando você apresenta uma emenda, quando você tem um projeto de lei que tem recurso financeiro, ele tem que ter um impacto.
Você tem que trazer da onde que vai pagar. E por que a comissão também não fez esse impacto? Não podia a comissão, antes de dar o parecer contrário? Não tinha dados. Porque a oposição, se solicitar esse impacto, o município não vai mandar. Justamente porque não é prerrogativa do vereador fazer. Mas na comissão ela não poderia solicitar um impacto? Poderia. De repente, se tivesse prazo hábil para fazer isso, às vezes poderia, mas isso é prerrogativa do prefeito, não é de vereador. O prefeito é que tem os números, ele é que sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta ou não. Posso dar um exemplo claro? Como é que você coloca? Não, e outra coisa, vereador, tem que parar com isso, que sofre ataque do prefeito. Ninguém sofre ataque do prefeito. Posição, diga-se de passagem, eu tenho falado com a oposição, eles têm votado 98, 99% de todos os projetos junto com o prefeito. O prefeito Odel não manda nenhum projeto pessoal dele para a Câmara. Os projetos é para a cidade de Uberlândia, porque senão a oposição estava votando contra. A oposição está votando todos os projetos a favor, junto com o governo. Porque o governo tem responsabilidade de estar fazendo. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Subiu na tribuna da Câmara essa semana, que passou, o vereador que era líder do governo e disse: emenda é para melhorar o projeto do prefeito. Nós derrubamos, com o voto da oposição e da base, mais de 20 emendas na questão do projeto de saúde, do Código de Saúde. Sim. Todas com parecer contrário. Todas diziam que não era atribuição do vereador. Por que então todos os vereadores votaram, inclusive os da base, inclusive o vereador que aqui está, votou contrário? Isso é balela, isso é que a base quer justificar dessa forma a impossibilidade do governo. O governo está sendo incoerente, não dá ao servidor aquilo que é direito. E eu já provei na Câmara Municipal e prova aqui, está aqui, ó, eu te entrego nas suas mãos. Tem perda, tem crescimento e tem a inflação que foi dada. Tá. A inflação não está sendo dada ao servidor. E o crescimento da receita, na maioria das vezes, é próximo do dobro da inflação. O senhor trouxe um fato novo aqui, em relação ao Código de Saúde, pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou não? Mais de 20 Concordo, só que o que ele esqueceu de falar para você, Danilo, é que porque muitos projetos você analisa mérito, e mérito é interpretativo. Agora, lá no Código de Saúde que a gente derrubou as emendas, que a gente quer desburocratizar e dar a condição do comerciante realmente trabalhar mais tranquilo, que é um desejo inteiro que recebe, todos os vereadores recebem isso nos seus gabinetes, não tem impacto financeiro. Claro que tem. Não tem impacto financeiro, você não aumenta a despesa ao município. Agora, é muita seriedade você emendar um projeto que vai onerar a despesa. Tem que saber dos números. Danilo, não tem como a gente prever uma folha de pagamento com 4,08% a mais sem saber de onde que o dinheiro vai sair. Quais são as condições hoje do município? Quais são as coisas? O que eu tenho dizido para a oposição, eles têm que candidatar a prefeito, porque eles não querem ser vereador, não. Porque eles querem administrar a cidade como prefeito. Nós cumprimos um papel lá na Câmara. Eles não querem cumprir só o papel de vereador, não. Eles querem fazer a gestão do município. Aí tem que ganhar a eleição para prefeito, não tem outro jeito. Não é por aí, não é essa a história. Nós temos que entender que o vereador tem sim a qualificação para fazer isso. Ele tem a atribuição de fiscalizar, de apontar o caminho, de dizer o que é melhor. E nesse caso, nós estamos apontando o que a lei pede. Mais uma vez, nada mais, nada além. Inclusive abaixo do que cresceu. E aí ele está falando em números. Mas ele trouxe um fato novo aqui sobre a questão do dinheiro. Não adianta a lei pedir e não ter o dinheiro para pagar. Ok, já cresceu 200 milhões no ano passado. Mas ele as já despesas também não cresceram? Vocês chegaram a olhar isso? Não, ele ficou 2017 sem dar reajuste para o servidor. Não. Fala as despesas do município. Não. O dinheiro já está no caixa. Já entrou no caixa em 2017 e já entrou no caixa em 2018. Em 2017 ele deu zero. Mas esse crescimento de receita não tem que pagar outras despesas? Mas a despesa do servidor não cresce? O servidor não cresce? O DEMAI está dando 15% de aumento na água. Não cresceu a despesa do servidor? Não, mas o DEMAI é uma autarquia, é da administração indireta. A conta de água está chegando na casa do servidor. E ele está pagando 15%. 15%. Então, tem dinheiro sim. Se você tiver boa vontade, quiser ir conferir, vai no portal da transparência, está aqui, ó. Tô pondo em tuas mãos. 2017 eu não vou e pegar, 2018. Mas você tem o direito de não querer pegar, mas está aqui o dinheiro. Eu estou dizendo, tenho dinheiro. Eu estou provando, tenho dinheiro. Já entrou no caixa da prefeitura. Eu estou dizendo e estou provando. Aumentou 200 milhões na arrecadação de 2018. Aumentou próximo de 100 milhões na arrecadação de 2017. E o prefeito não está repassando o que é direito. Eu não estou pedindo, nós não pedimos para ele repassar os 200 milhões, mas só o que é direito. Então o dinheiro tem, vereador. Quer vir comigo olhar o portal da transparência? Danilo, nós nunca escondemos, ou até porque é público, que a receita do município cresceu. E mais do que isso, cresceu por quê? Porque tem um prefeito que trabalha, é eficiente e consegue trazer investimentos para a cidade de Uberlândia. Vocês não querem repassar o que é do isso. servidor. Agora, quando você cresce
a receita, quantas despesas nós não crescemos da posse do prefeito até aqui? Quantas creches não foram abertas? Quantos postos de saúde? Quantos equipamentos não foram abertos de lá para cá com recursos que muitas das vezes são bancados por recursos próprios do município? Hoje o prefeito investe na saúde 30% da arrecadação do município de Uberlândia. Também era investido antes, vereador. Então, quer dizer, todo um trabalho que é feito é como se, como o vereador coloca, é como se a receita que crescesse na prefeitura, esse orçamento, era exclusivo para pagar o servidor. Não coloquei isso. Não é isso. Desculpe. Isso não é uma verdade. Não a verdade dessa forma. é que você precisa administrar uma cidade em todos os seus setores. Você precisa ter, conseguir dar saúde e qualidade para as pessoas, você precisa da educação, você precisa ter serviços básicos essenciais para poder... E isso faz com o quê? Com dinheiro. E para poder fazer tudo, tem que ter responsabilidade. E é isso que o prefeito Adelmo Leão tem. 15 segundinhos para Não, ele não é isso, eu estou colocando aqui claramente. É só a perda, é só uma pequena parte. Ele não está fazendo isso. Cresceu 200 milhões e ele está dando de 30 a 40 para esse resto, se for tudo isso, que não é. Nós pedimos, eles não deram. Né? Eu não acredito que seja Mais de isso. 60 milhões, isso seria no ano todo, se fosse o ano todo. Não é o ano todo, são 6 meses daqui para frente. Então não é verdadeiro, não coloque, vereador, palavras na minha boca. O que eu falo é pautado nos números que estão no portal da transparência, que a própria prefeitura informa para nós. Tá certo. Gente, nós vamos tomar uma aguinha agora para acalmar os ânimos e o Política Cruzada volta já.